Eu tenho uma palavra de bênção para as nossas vidas, e é uma palavra que me fez assim, meio que ter uma crise, né? De olhar para a responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja. Primeiro, que quando um sacerdote sobe aqui, quando um pastor, uma pastora sobe aqui para trazer uma palavra de Deus, automaticamente ele está se tornando mensageiro desse Deus tão grandioso, tão perfeito, tão digno, tão santo, tão extraordinário. Isso é uma responsabilidade, queridos, sem precedente. Isso é algo que deve nos levar a tremer de temor de estar aqui. Segundo, que você não está sendo mensageiro para qualquer pessoa. Você está falando com a raça eleita do Senhor, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva dele. Isso aqui é grandioso também. Mas o Senhor, Ele falou comigo, me levou assim para um retorno lá atrás, em uma geração que o Senhor se arrependeu de ter criado. Uma geração que foi tão, creio que, frustrante aos olhos de Deus, que Ele se arrependeu de ter criado aquela geração. E Ele determinou no coração dele que Ele iria destruí-la. E isso não tem como nós não analisarmos a quantas anda a nossa geração. O que nós estamos causando no Senhor? De repente, como que o Senhor tem visto essa geração? Qual é a expectativa que Ele tem a respeito de mim e de você, como igreja do Senhor Jesus? O que Ele pensa? É algo que eu e você, nós precisamos avaliar. Porque os padrões de Deus são muito altos. São muito altos. Então, o Senhor me deu um tema, eu não sei se o irmão já colocou aqui, fazendo parte dos justos desta geração. Olha o tamanho da responsabilidade minha e da igreja. Fazer parte dos justos dessa geração. Andar de acordo com a perspectiva do Senhor. De repente, ter a responsabilidade de atender essa expectativa dele. Sabe, é algo que nós precisamos avaliar nas nossas vidas. Se os padrões dele é tão alto, tão alto. E nós somos o povo escolhido, a nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva dele. Cabe a nós atender a essas expectativas. A palavra de Deus diz que nós somos peças do tesouro pessoal do Senhor. Não é pouca coisa. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 6, a partir do versículo 13. Eu quero ler alguns versículos com você.
Só para a gente dar uma retornada em uma realidade anterior à nossa. Diz assim a palavra do Senhor. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Aleluia. Curve sua cabeça que eu quero orar. Senhor, eu preciso de você. Sem o Senhor eu não posso, Pai. Eu não sei como fazer. Eu te dou liberdade para que você tome a minha voz, direcione cada palavra. É a tua igreja santa, é o teu povo, a tua nação. E o Senhor é o nosso Deus. Obrigada pela oportunidade. Se faça presente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha que o versículo 1 do capítulo 7 diz assim: Noé, você é o único justo, o único de toda uma geração. E a gente vai, queridos, buscar uma visão geral do que é ser justo. Você já se avaliou, você já buscou para você saber o que é ser justo? Você já tomou essa consciência para você? De uma visão geral, ser justo é agir com equidade, honestidade, imparcialidade, respeitando o direito e a razão, considerando os outros de forma humana e empática. Isso é ser justo, do ponto de vista geral da sociedade, o conceito geral. Mas do ponto de vista da fé, da palavra de Deus, ser justo significa viver obedecendo a Deus e buscando a sua vontade. E bem aqui está um grande desafio para mim e para você. Viver essa obediência e essa busca pela vontade de Deus. Se nós formos analisar o texto do capítulo 6, a partir do versículo 13, a Bíblia fala que a geração, ela estava totalmente corrompida e que havia muita violência e que aquilo era tão ofensivo aos olhos de Deus
que levou a Deus a tomar uma decisão de destruir todo ser vivente. A geração, ela era violenta, desrespeitosa com o Senhor, fazia as suas próprias vontades, não obedecia, não tinha interesse em temer a Deus, em agradar ao Senhor, em ter respeito pelo ser humano, de irmão para irmão. Era uma geração com a mente deturpada, os valores investidos e extremamente violenta. Isso nos leva a fazer um paralelo dessa geração anterior com as dos dias de hoje, né? Não está muito distante. Mas assim, queridos, o que me chama muito a atenção é que no meio de todo esse caos, no meio de toda essa perversão e perversidade, existia Noé e sua família, que foi considerado aos olhos de Deus o único justo daquela geração. Deus poderia ter simplesmente feito cair o dilúvio e destruído tudo? Poderia. Mas Ele é justo. E Ele dá tanto valor à vida, e dá tanto valor àqueles que vivem os seus princípios, que no meio de toda uma geração, Ele decide salvar uma família, por causa de um homem, por causa de uma única vida. Não dá para você ter uma ideia, a Bíblia não relata qual era o índice, a quantidade da população, não sei se é assim o termo, não dava para ter um censo e dizer havia 150 mil pessoas na face da terra, ou havia 12 milhões de pessoas na face da terra. Não dá para a gente relatar quantas pessoas havia. Mas a Bíblia faz questão de enfatizar que no meio de toda uma geração havia um único justo. Um único homem que era honesto, que era imparcial, que respeitava os direitos e a razão, e que considerava os outros de forma humana e empática. Então Deus, Ele vê que há um valor, algo que precisa ser preservado, e Ele decide desafiar Noé a construir uma arca que seria um escape para toda a sua família. Você acha que era um plano de salvação que não era tão fácil de ser executado? Porque você vê Deus usando os fatores naturais. Noé, você vai fazer uma arca, eu vou te dar as medidas, eu vou te dizer qual é a madeira que você vai usar, e você vai fazer uma arca porque eu tenho interesse em salvar a tua casa. Eu tenho interesse em começar de novo com uma família de justos, com uma família de exemplo, com uma família que atende às minhas expectativas nesse momento. Agora, se nos dias de hoje, só porque nós levamos um estilo de vida totalmente diferente dos padrões do mundo, nós já somos achincalhados, criticados, xingados, né? Rejeitados. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, muito importante para mim essa pessoa, ela disse assim: os crentes é a raça mais miserável que eu conheço. Porque não atende aos padrões do mundo. Porque faz questão de atender aos padrões de Deus. Então Noé vivia no meio de uma geração que tinha basicamente esse mesmo pensamento.
mas ele estava atendendo aos padrões de Deus. E Deus faz esse desafio a ele: olha, Noé, você vai construir essa arca, porque eu tenho interesse em salvar a tua família, em começar de novo. Mas eu posso imaginar, eu creio que você também, os insultos, as humilhações que Noé sofreu durante todo o processo. Eu posso imaginar que para a idade de Noé não foi fácil executar aquele plano, aquele projeto. A Bíblia diz que quando Noé concluiu a arca, ele tinha acabado de completar 600 anos. Eu tenho 48, eu não consigo fazer uma canoa. Não tenho força para fazer uma canoa. Mas Noé decidiu executar os planos de Deus. E eu acredito que, debaixo de muita crítica, de muito xingamento, você é louco, onde que Deus vai mandar chover? Isso é uma perca de tempo. A Bíblia diz que as pessoas estavam vivendo as suas vidas, casando e dando-se em casamento, como diz a Leia. Jesus está para voltar, tem muita gente casando, né? Então, todo mundo estava seguindo o curso da sua vida, como estava habituado, sem dar ênfase para a vontade de Deus, ou para o caráter pessoal de cada um, sem se envergonhar das atitudes terríveis, porque ao ponto de incomodar, de ferir a santidade de Deus e levar a Deus a tomar uma decisão tão drástica, deveria ser coisas muito pesadas, né? E Noé estava no meio de tudo isso, sofrendo todo tipo de acusação, de crítica, de deboche, mas executando o plano de salvação que veio para a família dele, para a vida dele, da parte de Deus. E ele demorou muito tempo executando esse plano. Não foi algo que foi feito em 30 dias. Foi algo que levou anos. Anos. Muitas vezes nós começamos a fazer algo para Deus e nas primeiras críticas a gente já, não preciso passar por isso. Ainda usamos o termo a salvação individual, vou cuidar aqui de mim e quem está criticando, né? Eu acredito que no meio do processo de Noé, ele construindo aquela arca e as pessoas vendo aquela construção, ele estava automaticamente dizendo: olha, se você quiser fazer parte desse projeto, isso aqui é grande o suficiente para salvar muita gente. Mas ele não obteve nada que fosse, digamos que satisfatório, que pessoas que quisessem realmente fazer parte do projeto de Deus que ele estava executando. Ao invés das pessoas olharem e verem que poderia ser um escape, elas debochavam porque não acreditavam que aquilo pudesse vir a acontecer. Mas, queridos, aonde que a senhora quer chegar, pastora, com toda essa situação? Eu quero dizer que eu creio que a maior motivação de Noé era saber que aquela arca era um escape para sua família, para os seus filhos. Para os seus filhos. E eu creio que a maior motivação nossa, hoje, é saber que a nossa arca, que o nosso plano de salvação é ter a oportunidade de alcançar os nossos filhos também, a nossa família. O maior ensinamento que Deus nos dá através da vida de Noé
é que a nossa família é o nosso maior ministério. Porque Noé, queridos, ele conseguiu colocar os seus filhos e suas esposas dentro daquela arca. Eu acredito que não foi na marra, não, amarrado, forçado. Eram filhos que compartilhavam da mesma perspectiva de Deus, juntamente com seu pai. Eram filhos que pensavam a respeito de Deus exatamente o que o seu pai pensava. Eram filhos que suportaram as críticas que o seu pai sofria, suportaram juntamente com eles, sem retroceder, sem arredar o pé. E isso me diz que Noé era, na verdade, na época, para eles, a maior referência de um homem justo. Hoje, nós somos a maior referência para os nossos filhos. Hoje, os nossos filhos entrariam na arca conosco? É algo que nós precisamos avaliar. Hoje, os nossos filhos suportariam as críticas, nos defenderiam. Porque eu acredito que eles defendiam o pai. Eles estavam juntos no trabalho. Eles estavam juntos executando o plano. O projeto de Deus, queridos, era começar de novo. Começar com uma família de justos. Mas se nós formos trazer agora para os nossos dias, nós estamos vivendo uma geração como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo uma geração que os valores estão invertidos. Estamos vivendo uma geração que tem se alimentado mais dos princípios do mundo do que dos princípios de Deus. Estamos vivendo uma geração onde pais não conseguem colocar os filhos dentro da mesma arca. Estamos vivendo uma geração onde a individualidade, o meu espaço, a minha privacidade, papai, respeite a minha privacidade. Respeite o meu espaço. Onde pais, para entrar no quarto dos filhos, tem que bater na porta e dizer: posso entrar? Estamos vivendo uma geração onde pessoas matam um outro ser humano e vão passear com o cachorro. Onde pessoas matam outro ser humano e vão para a academia. Estamos vivendo uma geração que tem ferido a santidade de Deus. E que falar desse Deus tão perfeito, tão maravilhoso, tão justo, fere, ofende. É teu direito de acreditar. O meu direito, eu acredito em quem eu quiser. E sabe, queridos, o que mais me deixa extasiada é que muitas vezes nós, como igreja, a gente recua. Sabe quando a gente recua? Quando um parente meu, é só um exemplo, e eu estou falando isso aqui por experiência própria, querido, eu já vivi isso aqui. O parente meu diz assim: pastora Silvânia, eu quero convidar você para ir para um aniversário na minha casa. Só que esse meu parente, ele não conhece Jesus.
E lá vai ter as músicas mundanas, vai ter as bebidas. Aí eu vou e digo assim, eu não vou não. Eu não vou, lá não é lugar para mim. Eu não vou ficar num ambiente onde as pessoas estão bebendo, onde tem piadas imorais, onde isso, onde aquilo. E eu não vou. Sendo que eu sou o canal de Deus para aquele parente. Sendo que eu deveria ir sim, não para compartilhar das coisas do mundo, mas para refletir a imagem de Cristo. Eu e meu bem, nós fizemos muito isso. Meu bem tem uma irmã que ela gosta de aniversário, ela faz bolo por tudo, por tudo. E ela fazia as festas dela e a gente dizia, nós não vamos. Nós não vamos porque lá vai ter isso, vai ter aquilo. Até que chegou um dia, a gente decidiu ir. E para nossa surpresa, ela convidou e disse assim, ei, mano, tu vem? Era festa de final de ano. Tu vem pro ano novo aqui em casa? Tu traz o teu pendrive. Que aí a gente coloca os teus hinos. Né? Aí nós, rapaz, assim nós vamos. Alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa ela está vindo em nós, então vamos. E nós íamos e levávamos o nosso pendrive e chegava lá, colocava os nossos hinos do Fernandinho, né? Do irmão Lázaro, e aí ficávamos lá. Aí tinha a ceia, nós ceiávamos, aí a gente dizia assim, olha, nós já vamos, muito obrigada, foi maravilhoso, meu bem, às vezes dava uma palavra, a gente orava, foi maravilhoso, a gente já vai. Aí ela ia lá, puxava o pendrive, entregava para o meu bem, e nós íamos para casa. Quando a gente chegava no primeiro quarteirão, aí, meu amigo, a bagaceira... Rapaz, aí era Raul Seixas, era Reginaldo Rossi, né? Mas o que aconteceu? Foi deixado lá uma semente. Hoje, ela é irmã do meu bem, casada com meu irmão. Hoje, tem uma célula sassardente na casa dela, né? Então, queridos, nós precisamos fazer parte dessa geração de justos. Mas aonde a senhora quer chegar, pastora? Já que nós estamos vivendo essa geração tão deturpada, corrompida, cheia de violência, de falácias, de ideologias, e que vem distorcendo a criação de Deus, que vem deturpando a mente das pessoas, Deus não tem interesse em destruir, porque a palavra de Deus, ele diz assim, que Deus não quer que nenhum se perca. A vontade dele não é fazer como nos dias de Noé, até porque existe uma aliança dele, que nunca mais ele iria destruir da forma que foi feito. Mas existe um plano de salvação. Amém? Existe um plano de salvação. E olha como Deus é tão maravilhoso, porque esse plano de salvação não vai levar nenhum de nós para o trabalho braçal, né? Construir uma arca, cortar madeira, fazer encaixes, trabalhar exaustivamente para construir, né? Como Deus fez nos tempos de Noé, como Noé executou. A gente observa que nos tempos de Noé, aquela salvação, ela dava-se uma denotação muito natural. Não, vamos fazer a arca, vai chover, nós vamos ficar protegidos e com isso nós iremos ser salvos. Deus iria destruir o resto da humanidade. Hoje, o plano de salvação de Deus é tão maravilhoso, é tão
espiritual, é tão... Meu Deus, não tenho assim uma palavra que defina a grandiosidade. Porque Deus tem interesse de pegar essa geração, toda a geração da terra, e levar para si. E não mais destruir como foi feito nos tempos de Noé. Mas buscar essa geração, para que aonde ele esteja, nós possamos estar também. E esse plano, queridos, carece de mim e de você. Carece de mim e de você. E detalhe, não é mais pelos nossos méritos. Noé foi salvo pelos méritos que acompanhavam a sua conduta, o seu caráter. Ele era um homem justo, ele era um homem que era imparcial, ele respeitava os direitos e a razão, ele tratava as pessoas com humanidade e empatia. Mas era algo dele, fazia parte do caráter dele. Hoje, esse plano de salvação, essa arca que o Senhor nos oferece, ela é espiritual. Ela não depende das minhas próprias forças, das minhas habilidades. A palavra de Deus diz: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Esse plano de salvação depende de uma palavra. Eu aceito você, Jesus. Porque eu não sou imparcial o suficiente. Porque eu não vivo em equidade o suficiente. Porque eu não sou honesta o suficiente com as minhas próprias forças. Porque eu não sou capaz de respeitar os direitos segundo a razão, com as minhas próprias forças. Porque eu não sou capaz de tratar os outros com humanidade, com as minhas próprias forças. Eu não tenho empatia o suficiente que seja uma virtude exclusivamente minha. Tudo vem de você, Jesus. É de você. Olha que plano maravilhoso. Tudo vem do Senhor. Hoje, Deus pode concretizar esse plano de salvação na minha e na sua vida. E focado na minha e na sua família, através da pessoa do Senhor Jesus. Não com as minhas próprias habilidades, não com as minhas próprias forças. Hoje, eu posso ser um justo nesta geração, não porque eu sou capaz de nunca errar, mas porque Jesus tem o poder de justificar os meus pecados. Porque Jesus tem o poder. Mas existe algo que ainda vai depender de mim, queridos. Noé precisou construir a arca. Eu preciso aceitá-lo. Eu preciso entregar tudo a Ele. Eu preciso confiar nele. Eu preciso morrer para mim mesma e deixar que Ele viva através de mim. Eu preciso virar as costas para o mundo, para o pecado e para o maligno e caminhar em direção ao meu Redentor. Ah, pastora, mas a gente continua sofrendo os mesmos deboches, as mesmas críticas, as mesmas acusações. Para mim não vai fazer a menor diferença. Porque o que verdadeiramente importa é o plano de Deus para minha casa, para minha vida, para minha família. Ah, mas a gente
meio que se isola das coisas do mundo. Querido, se eu pudesse, eu já teria ido. Ontem mesmo eu estava dizendo para uma... Nem sei qual foi a irmã que eu falei ontem, Senhor. E se eu hoje tivesse a oportunidade de gerar filhos, eu iria pensar 2 vezes. O plano de Deus agora tem um alcance maior. O plano de Deus agora, Ele não quer encontrar um justo, Ele quer transformar toda a humanidade em justos e justificados por Deus. Ele não quer destruir a geração, Ele quer levar para si. E isso, queridos, é a respeito de mim, de você. É a respeito da nossa casa. É a respeito da nossa parentela. É a respeito dos nossos amigos. É a respeito daqueles que se aproximem de nós. É a respeito daqueles a quais o Senhor tem nos dado oportunidade para falar desse plano, desse projeto de salvação. É sobre isso. Hoje, nós não precisamos do trabalho braçal para construir a nossa arca. Mas nós ainda precisamos falar para as pessoas que Jesus quer salvá-las. Nós ainda precisamos encarar as críticas e as adversidades, posicionados como raça eleita, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós ainda precisamos. E eu creio que há uma igreja aqui que faz parte, que tem o coração ardendo por esses posicionamentos que Deus espera de mim e de você. Eu creio que tem pais aqui que conseguem colocar os seus filhos dentro dessa arca. Eu creio que tem filhos aqui capazes de defender os seus pais por causa desse plano, desse projeto. Eu creio, queridos. É para nós. É os nossos dias. O plano de salvação é para nós. E muitos, infelizmente, têm perdido. Muitos, infelizmente, têm perdido a oportunidade de fazer parte desse plano, porque estão preocupados com o que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim. Ainda nem recebeu as críticas, mas só o fato de imaginar o que os meus amigos vão pensar de mim. O que a minha família vai pensar de mim. Muitos estão perdendo essa oportunidade porque já deram chance para tudo. Mas quando chega na hora de dar uma oportunidade para Jesus, aí dá 2 passos atrás. Porque o pensamento que tem referente à pessoa de Jesus, de ter uma vida com Jesus, o que eu vou perder com isso? Eu não vou mais poder fazer isso. Eu não vou mais poder ir para ali. Eu não vou mais poder ficar em lugar fulano. Eu não vou poder, eu não vou poder, eu não vou poder, eu não vou poder. Quando na verdade, Jesus ele está dando a cada um de nós o bem mais precioso que Ele poderia dar, que é a nossa salvação. Os nossos amigos não têm poder de salvar as nossas vidas. A nossa família não tem poder de salvar a nossa vida. Só Jesus pode fazer isso.
e nós não podemos perder a oportunidade. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Te adoramos, Jesus. Feche os teus olhos, querido. Curve sua cabeça. Deus sabe que nós não podemos ser justos com as nossas próprias forças. Deus sabe, queridos, que nós não somos capazes de sermos justos com as nossas próprias forças. Deus sabe. Por isso, a pessoa do Senhor Jesus e o projeto de Deus tem que ser a nossa primeira escolha. Precisa ser. Sabe, fale com Deus essa manhã. Diga: Senhor, eu quero fazer parte dos justos dessa geração. Senhor, eu preciso que os meus filhos entrem na arca comigo. Eu preciso ter força o suficiente para vencer os obstáculos, para vencer as críticas. Eu sei que não é com as minhas próprias forças, mas eu preciso liberar da minha vida espaço para que o meu Deus possa agir em meu favor. Eu preciso, Senhor, de você. Eu preciso de você. Eu fico imaginando que Noé deve ter ficado tão exausto nos finais da tarde, tão cansado de trabalhar no pesado o dia todo. Hoje Deus nos coloca numa poltrona confortável, num ar-condicionado. E ainda assim, muitas vezes nós o rejeitamos. Deus não pede a nós que nós possamos trabalhar forçado para adquirir a nossa salvação. Ele deu o seu filho lá na cruz, o varão perfeito, o justo perfeito, para justificar os nossos pecados. Meu conselho é que você tire todas as reservas de dentro de você e dê lugar para esse Deus. Dê espaço para Ele. Esse é o meu desejo, e eu creio que é o desejo do coração do Senhor. Diga: Senhor, eu quero fazer parte dos justos dessa geração. Eu quero que a minha família possa usufruir dessa salvação. Existem pessoas, Senhor, na minha família que ainda não te conhecem. Pessoas que estão aprisionadas na incredulidade, nos vícios. Mas eu quero refletir a tua presença. Eu preciso, para que essas pessoas sejam alcançadas. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa agir no coração da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa agir nos lares, no meio das famílias, nos filhos, nos pais. Que o Senhor possa, Pai querido, convencê-los. O teu Espírito Santo é o Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Que esse Espírito, Senhor, possa convencê-los a querer fazer parte desse plano de salvação, que entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Faça isso, Espírito de Deus, não por nós, mas apesar de nós.
Mas apesar de nós, assim como o Senhor não olhou para as nossas falhas, no momento do Senhor subir aquela cruz, o Senhor olhou para o propósito. O Senhor olhou para uma humanidade que carecia de amor, de empatia. Nós confiamos no Senhor, que a tua igreja viva essa confiança, que a tua igreja encontre esse elo com o Senhor, que a tua igreja tenha o coração aberto para receber esse projeto, esse plano de salvação e vivê-lo na íntegra, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu quero convidar você a orar pela Dona Margarida. Dona Margarida, ela está passando por uma dificuldade. Ela precisou ser deslocada para Santarém, engoliu um osso, uma espinha, algo assim. Ela não está conseguindo se desvencilhar. Mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que a autoridade está sobre as nossas vidas. Nós somos munidos dessa autoridade. E eu quero convidar você a interceder comigo e pedir que se cumpra na vida da Dona Margarida a palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que nós iríamos orar pelos enfermos e eles seriam curados. Eu quero que você ore junto comigo, erga a sua mão e vamos orar pela Dona Margarida. Pai, nós sabemos que só o Senhor, Pai querido, pode fazer essa intervenção na vida da Dona Margarida, Senhor, sem que haja necessidade de uma cirurgia, sem que haja necessidade de um procedimento tão evasivo, papai. Nós sabemos que o Senhor, Pai querido, deliberou sobre a igreja do Senhor Jesus toda a autoridade. É a tua palavra que diz, toda a autoridade nos foi dada. E eu faço uso, Pai, dessa autoridade como sacerdotisa em tua casa. E a tua igreja que confirma em fé que essa palavra se cumpra na vida da Dona Margarida. Que o Senhor possa fazer com que ela se livre, Pai querido, desse problema, dessa espinha, Pai amado, que ficou, Pai querido, alojado, Pai querido, na sua garganta, no seu peito, aonde quer que esteja. Que a tua mão poderosa possa ser colocado, que o teu bálsamo de cura possa alcançar e que ela possa testemunhar de que o Senhor é o Deus que não desamparou no dia da angústia. Libere, Pai querido, a tua cura. Libere em nome do Senhor Jesus. Nós determinamos uma palavra de ordem que seja curada, restaurada em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante sua mão para o alto. Que o amor do Pai, que a graça infinita do nosso Deus esteja com você para o seu bem. Que o Senhor te dê uma semana de graça. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Que tudo que você intentar fazer, que esteja alinhado com o propósito de Deus para a tua vida, o Senhor possa fazer prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor guarde a tua casa, os teus filhos, a tua vida. Que o Senhor te proteja, te guie e seja o teu bem mais precioso enquanto você viver. Leve você em segurança em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda aquele que vive. Ele é santo, Ele é bom, Ele é perfeito. Muito obrigada, queridos. Está encerrado o nosso culto.